Nós temos tratado da resposta de Jesus à murmuração dos fariseus. Lemos na semana passada a parábola do filho pródigo, a partir do verso 11. Vamos fazer mais uma vez a leitura, que agora pretendo enfatizar a parte final dessa parábola. Então, Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, mais uma vez clamamos que pela Tua palavra sejamos transformados, em nome de Jesus. Amém. Vimos na semana passada que o filho mais novo, depois de tomar consciência da sua condição de miséria, por sua tolice, havia chegado ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Depois disso, ele decidiu se arrumar e voltar para o seu pai. Ele planejou chegar até o seu pai, admitir que pecou, pedir para ser tratado como um dos seus empregados. E a história nos conta que, de fato, ele não só planejou, mas ele foi até o seu pai. Quando o seu pai o viu de longe, já se compadeceu, o coração se aqueceu, correu ao encontro do filho, abraçou, beijou. E o filho, com essa reação do pai, ele poderia ter se calado, falei: deixa eu ficar quietinho aqui, já que eu fui recebido tão calorosamente, deixa eu só aproveitar agora a reconciliação. Mas não foi o que ele fez. Ele sentiu a necessidade de se humilhar na presença do pai
E ele disse: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Nós vimos no sermão anterior também que o caminho da reconciliação sempre parece mais penoso, porque envolve auto-humilhação. Para nos reaproximarmos de Deus, depois de termos nos rebelado contra Ele, nós precisaremos necessariamente expressar sincero arrependimento, confessar nossa culpa e pedir perdão. O filho mais novo, arrependido, agiu dessa forma e teve de imediato a reconciliação com o seu pai e a restituição dos seus privilégios como filho. E o pai, com o coração alegre por recuperar o seu filho vivo, deixando de lado os prejuízos causados pelo filho, deixando de lado o desprezo com o qual tinha sido tratado, deu ordens para os empregados, para que seu filho fosse recebido com honrarias. E o pai falou: olha, tragam a melhor roupa, põe um anel no dedo dele, sandália nos pés, ele devia estar até descalço. Tragam e matem o bezerro gordo, nós vamos festejar. O coração do pai se alegrou com a chegada do filho perdido, de uma maneira até surpreendente, porque pense, você que é pai, qual pai receberia de volta um filho que o havia desonrado, que havia desperdiçado seus bens de uma forma tão honrosa assim? Pois Jesus, ao contar essa parábola, ele está revelando qual é o nível da alegria de Deus ao receber para si um filho que estava perdido nos seus delitos e pecados, que o havia desonrado com as suas atitudes, mas que agora se volta arrependido. É esse o nível da alegria que Deus experimenta como um pai que, mesmo tendo sido desonrado, acolhe festivamente o filho arrependido, ao ponto de nem se importar, lançar os pecados, as ofensas, os prejuízos no mar do esquecimento. Bom, se a história acabasse aqui, já seria o bastante para revelar o tamanho do amor do nosso Deus. Mas a história contada por Jesus não acaba aqui, no versículo 24. Ela ainda segue por mais alguns versos. Embora as parábolas anteriores, a da ovelha perdida, da dracma perdida, já tivessem trazido ensino a respeito do amor de Deus que busca o perdido e se alegra em encontrá-lo, embora essa terceira parábola já tenha enfatizado isso tão vividamente, há algo ainda a ser ensinado. E isso que ainda falta, que ainda precisa ser ensinado, vai aprofundar ainda mais a nossa noção a respeito do amor de Deus pelos perdidos. Então entra em cena o filho mais velho. O versículo 25 diz que o filho mais velho estava no campo. Enquanto o filho mais novo tinha chegado, toda a festa tinha sido preparada para recebê-lo, o filho mais velho estava lá, fazendo o papel dele, cumprindo as obrigações dele, cuidando dos negócios da família, nos campos do seu pai. O verso 25 diz ainda que quando ele voltava, estava a caminho de retorno para casa, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ao se aproximar, então, ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa estranha. Aquilo não era normal. Não era normal. A festa não tinha sido planejada. Ele mesmo não havia sido informado que haveria uma festa na sua própria casa. Então, antes de entrar na casa, sem entrar na casa, o que já demonstra certo receio, certa indignação, o verso 26 diz que ele chama um dos empregados. Ao invés dele entrar para ver, ele já está receoso, ele já está indignado com alguma coisa, ele chama um empregado para perguntar o que era aquilo. E a resposta vai lhe causar revolta
ira e indignação. A resposta no verso 27 é: seu irmão voltou. Seu irmão voltou. A notícia mais terrível que aquele filho mais velho poderia receber era essa: ele chegou, seu irmão estava de volta. Aquele miserável que havia rejeitado o pai, que se aproveitou dos bens do pai, que desprezou a família, que gastou tudo para o seu bel prazer, estava ali de volta. E o empregado continuou, verso 27, por tê-lo recuperado com saúde, o pai mandou matar o bezerro gordo. Ah, não, não é possível. Até o bezerro gordo entrou. Como se não bastasse aquele traste ter voltado, ainda por cima meu pai manda matar o bezerro gordo para festejar com ele, fazer um churrasco, com o melhor dos bezerros que tinha na casa. Isso é inadmissível. Deve ter pensado o irmão mais velho, não é? Esse bezerro, provavelmente, irmãos, devia ser aquele animal entre aspas, né, de estimação. Devia ter sido escolhido a dedo para ser tratado e alimentado de uma maneira diferente. Provavelmente ele tinha sido engordado intencionalmente para servir numa eventual comemoração da família. Ele não era para ser vendido, aquele bezerro não era para procriar, não era para ter uma função de arar a terra, não. Ele havia sido preparado para ser morto num momento de festa. Era um animal especial para a família, para a casa. Talvez os funcionários, ao passar por aquele bezerro, devia até lamber os beiços. Fala, quando chegar a hora, vai ser uma delícia. E ao invés de se alegrar com seu pai por conta da chegada do irmão, o verso 28 diz que o filho mais velho se indignou e não queria nem entrar. E você pode imaginar o tamanho da ira dele, né? Se coloque no lugar dele. Ele ficou enfurecido. E aí nós vemos a atitude do pai no versículo 28. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Qual que era o motivo da fúria dele? Por que ele não conseguia sentir a mesma alegria do seu pai? Por que o retorno do seu irmão mais novo não lhe causou sequer um momento de compaixão? Nos versos 29 e 30 nós temos a resposta. Ele diz: faz tantos anos, pai, que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho aí, esse miserável, sumiu com os bens do Senhor, gastou tudo com prostituta, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Como é que a gente pode compreender nessa situação? Por um lado, nós somos capazes de compreender essa indignação. Você consegue compreender? Você consegue se pôr no lugar dele e sentir essa indignação? Eu consigo. A ira dele parece justa. Ele parece ter razão no que ele está dizendo. O comportamento dele foi ilibado o tempo todo. Ele não deu motivo de desgosto para o seu pai. Ele não poderia ser acusado de nada. Ele serviu seu pai, nunca deixou de fazer nada que ele tinha mandado. Ele parece ser o certo nessa história. Mas não é essa a perspectiva de Jesus ao contar essa história. E isso confronta, certamente confronta e desafia os nossos sentimentos mais íntimos de justiça, não é? Na perspectiva de Jesus, o filho mais velho não está com a razão.
ele não é o certo na história. Há um outro lado, há uma forma diferente de enxergar a situação. E Jesus quer que nós olhemos essa história de outra forma. No reino de Deus, as coisas não são como no mundo em que vivemos. Aqui o que vale é o mérito pessoal. Aqui o que vale é ser, pelo menos, aparentemente certinho. Quem merece o prêmio? Os certinhos. Quem tira a nota 10. Mas no reino de Deus não basta parecer certinho. No reino de Deus ninguém sequer consegue ser certinho o suficiente. No reino de Deus, o melhor que os homens podem fazer é considerado um trapo imundo. No reino de Deus, a justiça é concedida, não é conquistada. Só é recebido com alegria pelo Pai, no reino de Deus, quem se dá conta que por si mesmo não pode continuar. Só é recebido com alegria quem cai em si de que as suas decisões só o distanciaram mais de Deus. É quem reconhece que, por melhores que sejam seus esforços, não podem conquistar da parte de Deus a sua benevolência. É quem se vê como miserável pecador. É quem admite que não tem justiça própria e compreende que só pela graça é recebido na presença de Deus. No reino de Deus é assim. Então, os que buscam o favor de Deus por seus próprios méritos pessoais acabarão ficando do lado de fora como o filho mais velho. Quem se sente superior ao que anda errante não encontra lugar para si na festa do Pai. Entenda isso. Senão você vai ficar do lado de fora. O reino de Deus não é para os que se acham certinhos. É para os quebrantados de coração. Não é para os que se acham merecedores. É para os humildes de espírito. Não é para os que se acham justos, mas para os que têm certeza que não são justos. Não é para quem se compara com os outros e considera melhor. É para quem se compara com Cristo e enxerga a sua miséria, sua pequenez, sua imundícia, sua podridão, a sua indignidade, sua completa dependência e necessidade da misericórdia de Deus. Se a sua mente costuma operar, funcionar, como a mente desse filho mais velho, agora é a hora de você perceber que você está absolutamente errado. E compreender agora o Evangelho da graça. Entenda isso de uma vez por todas. O Evangelho é simples assim. Deus, o Pai, recebe para si aqueles que, ao olharem para si mesmos, se veem como pecadores, indignos do favor de Deus, e ao olharem para Cristo, veem a sua única esperança de salvação. Isso é o Evangelho. É quem não vê nada bom em si e se vê dependente da misericórdia de Deus por meio de Cristo. Quem chega nesse nível de compreensão entendeu o Evangelho. Quem continua se comparando com o outro e se vendo superior, ainda não entendeu o Evangelho da graça.
O seu senso de justiça, o nosso senso de justiça, é vez após vez confrontado no Evangelho de Cristo. Lembre, por exemplo, do ladrão da cruz, crucificado, né? O ladrão crucificado ao lado de Jesus. Ele admitiu ser pecador, ele olhou para Cristo como a sua única esperança. Os fariseus legalistas, incircuncisos de coração, inclusive nos dias de hoje, ficam indignados com essa história. Pastor, como assim? Não é possível. Eu estou há tantos anos servindo na igreja, pastor. Eu não falto às minhas obrigações, eu não me atraso para os cultos, eu nunca adulterei, eu nunca roubei ninguém. Como pode um ladrão ser simplesmente perdoado de tudo que ele fez ao longo da sua vida e ganhar o céu sem nunca ter feito nada para merecer? Como é que pode isso? Pois é assim que funciona a lógica de Deus. A dificuldade de muitos em entender isso é porque continuam achando que a salvação depende de méritos pessoais. Você não vai entrar na casa do Pai por seus próprios méritos. Não vai. A mensagem desse texto é para você que está na casa do Pai, mas seu coração está longe do coração do Pai. É para você que confia na sua própria justiça e se sente cheio de amargura, porque se sente melhor do que os outros, porque se sente injustiçado, porque não consegue perdoar, porque não enxerga os seus próprios pecados. É para você. Como filho mais velho, você não consegue ter comunhão, nem com o pai, nem com os irmãos. Você mesmo está se colocando fora da festa. E o Pai insiste hoje em te chamar para dentro. Mas você continua do lado de fora. Alguém disse que nem o filho mais novo, nem o filho mais velho são os personagens principais dessa história, mas sim o pai. De modo que a parábola não devia ser conhecida como a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, mas como a parábola do pai e seus dois filhos perdidos. Os dois estão perdidos. O primeiro e mais novo se perdeu no mundão. O segundo e mais velho estava perdido dentro de casa. O primeiro, que tinha se perdido no mundão, se arrependeu e foi recebido com alegria pelo pai. E o segundo, mesmo depois de ser chamado a entrar, não se arrependeu, permaneceu do lado de fora. E aí, qual dos dois merece alguma coisa? Nenhum dos dois merece nada. Não tem um filho melhor que o outro. Quem é totalmente digno de ser exaltado por sua maravilhosa graça e misericórdia é o Pai Celestial, que toma iniciativa em buscar o filho perdido, como está aí no verso 28, saindo, o pai procurava convencê-lo a entrar. Entra, meu filho, entra. E depois de ouvir as queixas, as murmurações do filho mais velho, ouvir as razões, sempre tem razões, sempre tem lógica humana explicando as coisas. Depois de ouvir as razões do seu filho mais velho, a indignação dele, a ira dele, o pai graciosamente fala, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai repreende o filho.
com graça, com doçura. Primeiramente, lembrando ele de duas coisas importantes. Lembrando ele de duas coisas fundamentais. Filho, você está sempre comigo. O pai lembra ele da presença. Você está sempre comigo, meu filho. A minha presença é com você. Segunda coisa, a herança. Filho, tudo que eu tenho é seu. Ele lembra o filho dessas coisas preciosas. Filho, eu estou com você sempre. Tudo que eu tenho é seu. E aí uma questão que me surgiu estudando esse texto foi: por que os fariseus e escribas, que aqui são representados pelo filho mais velho, por que eles são lembrados de estarem na presença de Deus e de serem herdeiros das coisas de Deus? Por quê? Porque a gente tem normalmente os fariseus e os escribas como gente que está no inferno, né? Por que na boca do Pai aqui tem essas palavras que estão sendo dirigidas aos fariseus e escribas? Me parece estranho pessoalmente, mas é essa a realidade mesmo. Por quê? Porque eles estavam na casa do Pai, não estavam? Eles tinham o templo, eles tinham a Arca da Aliança, eles tinham as promessas, eles tinham acesso às Escrituras, eles estavam muito próximos de Deus. Como talvez você esteja muito próximo de Deus, até familiarizado com as coisas de Deus, até consciente das doutrinas da palavra, mas eles não compreendiam o coração de Deus, o que alegrava a Deus. Eles não haviam ainda experimentado a graça, o arrependimento verdadeiro, a verdadeira comunhão com o Pai. Exteriormente, eles eram filhos. Eles eram os filhos. Então, quando eles viram Cristo aceitando publicanos, prostitutas, gente que havia se entregado às ambições e aos prazeres deste mundo, mas agora estavam arrependidos e dispostos a se voltarem para o Pai Celestial, os fariseus e os escribas, mesmo tendo a presença, estando muito próximo de Deus, da sua lei, da sua palavra, das coisas santas, eles mostram que o coração deles está desalinhado com o coração do Pai. E eles não se alegravam com isso. Como é que pode Jesus receber publicanos, receber meretrizes? E o pai repreende docemente o seu filho. E em segundo lugar, o primeiro foi esse, lembrando o filho da sua presença e da sua herança. E ele repreende ainda, lembrando que quem havia retornado era o irmão dele. Isso está em contraposição ao verso 30. Na fala do filho mais velho com o pai, ele fala: esse seu filho aí. E o pai vem e repreende e fala: esse seu irmão. Esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É hora de festejar, é hora de se alegrar. Vamos a algumas lições desse texto. Meu irmão, se Deus se alegra com a conversão de perdidos, que é o que a gente está vendo há algumas semanas, e está posto aqui, essa é a verdade bíblica, Deus se alegra com a conversão de perdidos. Se isso é verdade, então, em primeiro lugar, não confie na sua justiça própria. Não confie.
não são os certinhos que serão aceitos na festa do reino de Deus, mas sim os arrependidos, os humildes de coração, os que se reconhecem como pecadores, os que imploram sinceramente a misericórdia de Deus, porque sabem que por si mesmos jamais serão aceitos pelo Pai. Então, se Deus se alegra com a conversão, converta-se. Se arrependa. E digo mais, às vezes a gente pensa em conversão como uma coisa, um ato único e exclusivo no início da nossa caminhada cristã. Isso é verdade, mas conversões devem acontecer ao longo da nossa vida. Mudanças, transformações, arrependimentos. Lembre de Lucas 13, a parábola da figueira estéril. O Senhor busca continuamente arrependimento na nossa vida. Não confie na sua própria justiça. Segunda lição: se Deus se alegra com a conversão dos perdidos, então que a conversão de qualquer alma seja motivo de alegria para você. Qual foi a última vez que você se alegrou com a conversão de alguém? Não caiamos no erro, meus irmãos, de almejar tanto a conversão de pessoas que amamos e pouco nos importarmos com a conversão de quem está sendo resgatado agora. Talvez você seja um dos que oram a Deus e querem ver a conversão dos seus familiares. E amém, que Deus converta o coração dos seus amados. Mas eles não são mais importantes do que outros que estão perdidos. Então, quando você vê um perdido se convertendo ao Senhor, alegre-se. Nós precisamos ser uma igreja que festeja a conversão de pessoas, que se alegra pela obra de Deus sendo realizada no coração de pessoas. Terceira lição: se Deus se alegra com a conversão dos perdidos, então que os nossos esforços sejam direcionados para a conversão dos perdidos. Se Deus se alegra com isso, que nós nos esforcemos para buscar isso. Como igreja de Cristo, nós devemos ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja ativa na busca dos perdidos. Sejamos, cada um de nós, veículos de comunicação do Evangelho. Isso pode acontecer de muitas formas. Pregue verbalmente o Evangelho, compartilhe sermões, encaminhe textos evangelísticos, trabalhe junto com outros irmãos que já estão fazendo isso em diversas frentes. Se o Pai se alegra com isso, nos envolvamos com isso. Não fiquemos do lado de fora. E a quarta lição: se Deus se alegra com a conversão dos perdidos, então façamos uma checagem profunda do que mais nos interessa na vida e corrijamos, alinhando o nosso coração ao coração do Pai. Primeiro texto lido na liturgia, Salmo 139, 23, 24. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a quarta lição é essa: se Deus se alegra com a conversão dos perdidos, faça agora uma análise do que mais tem interessado o teu coração, do que mais tem despertado o teu interesse, e corrija.
Corrija isso. Para você estar alinhado com o coração de Deus, porque Deus pode estar festejando e você está aí, amargurado, irado, enfurecido, triste. O céu pode estar em festa e você está aí, todo preocupado, se sentindo injustiçado. O pastor J.C. Ryle escreveu o seguinte: a pessoa que tem profundo interesse em política, esportes, em ganhar dinheiro, em adquirir bens, mas não revela interesse na conversão de almas, não é um crente verdadeiro. Ela mesma está morta e precisa ser vivificada. Está perdida e tem de ser achada. Que Deus mude o nosso coração. Que Deus nos faça sentir o que Ele sente. Que Deus nos conduza a um verdadeiro arrependimento. Amém?